Meu nome é Carlos Alberto Pereira Silva, eu sou professor do departamento do curso de História, professor titular. Aqui no universo acadêmico eu sou mais conhecido como professor Cacá. Eu trabalho com História do Brasil republicano em especial, trabalho com História do Brasil, mas voltado sobretudo para as questões relativas à República. Sou coordenador do Laboratório Transdisciplinar de Estudos em Complexidade e sou também membro da Rede Brasileira pelo Decrescimento Sustentável. Primeiro, eu diria que a proposta do decrescimento não tem a ver com retração econômica involuntária. A proposta do decrescimento é uma proposta ampla de mudanças de rumos da civilização. A civilização ocidental está voltada muito para a questão do ter. O decrescimento aposta numa civilização pautada na questão do ser. E nesse sentido é que a gente trabalha com a ideia de que é preciso consumir menos, trabalhar menos e viver mais. Ou seja, a gente trabalha com a ideia dos vários R's. É preciso redimensionar o conceito de riqueza, é preciso redistribuir a riqueza socialmente produzida, é preciso reciclar, é preciso reconceituar, é preciso fazer um balanço dessa civilização que está doentia, a civilização ocidental. Olha bem, os maiores obstáculos, eu diria que parte da questão da intoxicação, ou seja, nós somos, em certo sentido, toxodependentes da lógica do crescimento econômico. Tudo na sociedade ocidental é voltado para essa ideia que é preciso fazer crescer a economia. Nós, decrescentistas, nós insurgimos contra essa ideia, porque entendemos que é impossível que haja crescimento econômico ilimitado no mundo finito. E nesse sentido que a proposta do decrescimento, ela aponta para uma compreensão da superação desse obstáculo, de que não é possível crescer ilimitadamente num planeta finito. Nesse sentido, a gente pensa que os vários obstáculos que se colocam na frente do decrescimento é essa lógica de que, para ser feliz, para viver bem em sociedade, é preciso explorar ao máximo a natureza, é preciso potencializar em demasia o crescimento material, é preciso crescer ilimitadamente. Então, o maior obstáculo está em nossas mentes. Eu diria que nós precisamos descolonizar o nosso imaginário. O nosso imaginário está poluído por ideias fundadas nessa lógica do crescimento que traz um bem-estar ilusório. Olhemos em nossa volta e percebamos que, mesmo aqui no Brasil, nos períodos que existiram um crescimento acelerado, os problemas sociais se mantiveram. A exclusão social, a violência, as solidões. Ou seja, a sociedade do crescimento é uma sociedade que traz em si uma perspectiva ilusória de conforto. Então, o obstáculo maior está em a gente superar essa lógica desse imaginário colonizado que diz é preciso crescer. Infelizmente, os padres dizem que é preciso crescer, os pastores dizem que é preciso crescer, nós professores dizemos que é preciso crescer, sobretudo os políticos de quase todas as matizes dizem é preciso crescer. O custo é alto do crescimento, o custo nós estamos pagando. O decrescimento aponta para uma perspectiva de que é possível que o essencial de qualidade chegue a todos. O que é essencial? Transporte, moradia, alimentação, saúde, lazer. É preciso que a gente trabalhe com a lógica da partilha e da comunhão. Então, o decrescimento é uma revolução mental, é uma revolução filosófica, é uma revolução sentimental também. A gente precisa encarar a natureza não como aquilo que possa ser possuído, mas como algo que deve ser preservado, que deve ser cuidado. É um pouco isso. Nós entendemos, então, que nós precisamos nos livrar da palavra desenvolvimento. Desenvolvimento como sinônimo puro de progresso material, como acumulação de riqueza, como sinônimo de crescimento econômico, é algo que tem que sair das nossas cabeças. Por quê? Porque mesmo o desenvolvimento duradouro,
mesmo o desenvolvimento sustentável, mesmo o desenvolvimento humano, aponta erroneamente para uma crença de que é possível crescer de forma ilimitada. Eu diria para vocês, ainda que possa parecer um palavrão, mas desenvolvimento sustentável é um oxímoro, junta duas palavras opostas, que é desenvolvimento e sustentabilidade. O que a gente vê é que, em nome do desenvolvimento, coloca-se o adjetivo sustentável. Desenvolvimento sustentável é um pouco semelhante à guerra santa. Não existe guerra santa. Não existe desenvolvimento que seja sustentável, porque não existe possibilidade de crescimento ilimitado num planeta finito. Ou seja, esse é o entendimento que a gente tem e que a gente diferencia daqueles que defendem o desenvolvimento sustentável. A gente pensa, na verdade, o desenvolvimento sustentável, infelizmente, virou jargão na boca daqueles que não querem fazer a mudança da civilização. É preciso que a gente vá além das aparências e toque nas questões centrais. Eu diria que a luta social no Brasil tem que passar necessariamente por questionar determinadas verdades. O que é progresso? O que é desenvolvimento? O que é bem-estar? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é não ter direito a se locomover em função da segurança coletiva? Qualidade de vida é essas ruas apinhadas de carro? São esses os questionamentos que o decrescimento faz e que o desenvolvimento sustentável chega perto, mas não alcança a essa radicalidade. Eu diria justamente porque nossas mentes estão colonizadas. Nós gostamos muito de conjugar os verbos apressar, os dois verbos, apressar com C cedilha, apressar com dois S's, sobretudo apressar com C cedilha. A gente gosta de conjugar muito o verbo consumir, a gente gosta de conjugar o verbo ter, a gente conjuga em demasia o verbo empreender, o verbo crescer. É preciso colocar outros verbos no lugar. É preciso que nós coloquemos verbos vinculados a florescer. É preciso que nós trabalhemos com o florescimento da vida. É preciso que nós trabalhemos, que ao invés do verbo descartar, é preciso perenizar. Os verbos precisam ser mudados. Então é nesse sentido que o decrescimento ainda constitui-se uma utopia, ainda que seja uma necessidade, ainda que ele é urgente que nós pensemos na lógica decrescentista, mas nosso imaginário, nesses mais de 200 anos de lógica capitalista, está povoado por ideias que não são benéficas para a civilização. Eu diria para vocês que o decrescimento ele difere um pouco da perspectiva socialista, porque o socialismo, pensado lá no século XIX, ele também é oriundo da perspectiva da sociedade industrial. O socialismo ele é industrialista em grande medida. O decrescimento ele não aponta para uma sociedade perfeita, ele aponta para uma sociedade onde vai continuar existindo conflitos, vai continuar existindo desigualdade. Entretanto, a gente pensa numa sociedade onde a cooperação tenha muito, muito mais peso do que a competição, onde a solidariedade tem muito mais peso do que a rivalidade. Preciso que nós, coletivamente, planetariamente, encontremos um novo rumo para a civilização que vá além da lógica capitalista. O capitalismo é um impeditivo para o bem viver. O capitalismo impede a solidariedade, impede o acolhimento, impede uma relação harmoniosa com a natureza. Eu diria para vocês, o decrescimento ele se constitui uma alternativa à lógica capitalista. Entretanto, diferente dos socialistas de outrora, o decrescimento não pensa em revoluções drásticas. O decrescimento pensa em mudanças que já estão acontecendo aqui, acolá, e eu diria alhures. Por exemplo, o movimento slow. Nós somos submetidos nos nossos espaços acadêmicos ao fast science, a ciência rápida. Já existe um movimento slow,
comer devagar, praticar uma ciência de forma mais vagarosa também. O movimento da simplicidade voluntária. Tem gente descobrindo que é possível viver com pouco. Tem gente descobrindo que os sabores da modernidade ocidental não são tão saborosos assim. Então o decrescimento ele é um movimento contracultural à perversa lógica predatória, excludente e consumista oriunda do capitalismo.